No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 plugins que eu uso em quase todas as minhas mixagens voltado para o processamento da voz. Não vou só te falar quais plugins são esses, mas como eu uso em cada situação. Então assiste aí esse vídeo e deixa o like. Salve, gente! Hoje eu tô aqui dentro do computador para comentar um pouco sobre 5 plugins que eu tô sempre utilizando aí na minha cadeia de mixagem de voz. E bicho, 95% das minhas mixagens eu tô usando eles, obviamente em settings diferentes. Então hoje eu vou te mostrar aqui o que eu usei nessa mix. Mas, cara, o importante desse vídeo é que eu vou estar comentando para que normalmente eu busco usar esses plugins. Então você vai conseguir, se você tiver interesse, aplicar aí para você também esse material. Então, sem mais delongas, vamos aqui pro computador. Então, antes eu só preciso falar isso daqui, que eu não vou poder mostrar o contexto da mix por causa de direito autoral, então eu vou usar só uma frasezinha ali da voz para poder exemplificar, mas obviamente tudo vai ficar sempre melhor dentro do contexto da mix, só que por direitos autorais eu não posso usar. Então vamos pro plugin número 1, SSL 4000E da Plugin Alliance, esse channel strip maravilhoso aqui, que normalmente ele é o meu primeiro plugin da cadeia de voz, obviamente depois do autotune, do que tiver de correção, e que normalmente também ele é o meu primeiro plugin em muita coisa, porque por ele ser um channel strip, ele já vai me resolver ali em várias coisas. Ele já tem filtro, compressor, expander, gate, equalizador. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal só sobre o SSL channel, vou inclusive usar o da Waves, que é mais democrático, mas hoje eu tô falando desse daqui que vai mudar pouca coisa aí, só questão de sonoridade, mas os controles são bem próximos. E pra que eu uso esse channel strip na minha voz e por que ele é meu primeiro plugin? Ele é meu primeiro plugin justamente por ele já me dar muita coisa pronta. Eu normalmente uso a equalização e os filtros dele e às vezes a compressão e o expander. Quando eu quero dar uma limpada ali na voz eu uso o expander, e quando eu quero já fazer uma primeira compressão, quando a voz não foi gravada com compressão nenhuma, costumo até usar ele pra já me dar uma ajuda. Nesse caso eu usei só o filtro dele, eu usei o high pass dele porque eu sinto que, cara, ele é muito natural, ele não mexe tanto no balanço tonal, igual, por exemplo, você pegar um equalizador normal e fazer aquele cortezão bem brick wall, porque ele é mais musical, eu gosto muito do corte dele, então eu tô usando aqui ele mais ou menos 86 Hz, mas que vai pegar ali até uns 100 Hz esse corte da banda dele, ele faz assim. Então eu tô usando esse filtro e eu tô dando, cara, também uma equalização aqui, que ela é bem sutil e ela é a minha primeira equalizada, ela serve para eu definir o shape da minha voz. Eu escuto ali no contexto, putz, tá sobrando um médio grave, acho que pode ter um brilho a mais, eu já dou essa primeira shapeada, esse primeiro formato ali na equalização da minha voz com esse equalizador. E o que eu tô fazendo aqui? Eu tô dando, cara, 1 dB mais ou menos, 0.9 em 8K, que eu gosto muito do 8K desse equalizador, eu sinto que ele abre. É importante dizer que essas equalizações, elas não são cirúrgicas, tá? Elas são mais abertas, são mais amplas. Então, eu usei ele aqui em 8K para abrir um pouco mais do agudo da minha voz. Aqui no médio eu não mexi. Aí aqui no médio grave, olha, eu tirei quase que 3 dBs na frequência de 330 Hz, porque eu senti que a minha voz ela tava meio abafada e muito sobrecarregada ali. Então eu mexi aqui no kill dele, eu deixei o kill dele um pouco mais largo, poder limpar um pouco essa região ali que tava dando um peso meio desnecessário. Eu tirei ele também mais ou menos meio dB na região de 200 Hz que tava me incomodando também. Então a primeira coisa que eu fiz aqui nessa voz foi fazer essa equalização com SSL. Então eu vou mostrar aqui pra vocês um antes e depois, vocês vão perceber que é uma equalização sutil, que ela mexe mais no formato geral, tamanho da voz, e não necessariamente em cada frequênciazinha de forma cirúrgica. E é justamente por isso que ele é o meu primeiro plugin normalmente na minha cadeia de voz, e por isso que eu gosto tanto dele. Primeiro eu vou passar um trechinho da voz sem ele, depois um trecho com, primeiro sem. Na cama meu corpo é teu lençol que te faz ficar mais quente. E agora a gente vai escutar com a equalização dele, lembrando, uma equalização bem sutil, mas perceba a diferença no formato, no tamanho da voz. Na cama meu corpo é teu lençol que te faz ficar mais quente. Então essa primeira equalizada que ele me dá, eu gosto muito, eu acho esse equalizador da SSL muito musical e por conta disso eu adoro começar a mix com ele. E o próximo plugin que eu uso em quase todas as minhas vozes é o LA2A Grey da UAD. Eu gosto muito desse compressor em voz e eu não uso ele para ser uma compressão de picos, uma compressão rápida. Eu quero ele uma compressão mais lenta, eu comprimo normalmente pouco com ele e ele atua para deixar a minha voz mais nivelada dentro da dinâmica da música. Então normalmente eu uso outros compressores, eu gosto muito de compressão em série, mas ele me ajuda a manter o nivelamento da minha voz. E por que eu gosto tanto dele para isso? Porque eu sinto que ele mexe no balanço tonal da minha voz de uma forma muito positiva. Eu sinto que ele adiciona um corpo no médio grave
grave, mas que fica um médio grave super definido e no lugar. E eu sinto que ele amacia os agudos e traz uma textura muito bonita, por ser a simulação de um compressor valvulado. Então, por ele ser óptico, ele é mais lentão e é justamente isso que eu tô buscando. Eu não quero uma compressão rápida, eu quero que ela mantenha o nivelamento. Então agora vamos escutar essa voz sem o LA2A e depois com. Outra coisa que ele me ajuda também a me dar um pouco mais de volume na voz. Então normalmente eu aumento o ganho de saída dele para mais do que ele tá comprimindo. Então, ou seja, você vai escutar, você vai ver uma diferença de volume. Então, automaticamente ele já vai parecer que tá soando melhor, mas não tente se apegar ao volume, tente perceber as características sonoras que eu falei. Primeiro sem. Na cama meu corpo é teu lençol que te faz ficar. Agora com. Na cama meu corpo é teu lençol que te faz ficar mais quente. Então vocês perceberam que ele, além de dar uma encorpada na voz e amaciar os agudos, ele também me ajuda a manter uma maior constância na dinâmica da voz durante toda a música. E o terceiro plugin que eu sempre uso nos meus processamentos de voz é o Pro Q3. Esse aí bastante gente usa, mas eu não poderia deixar de falar dele porque ele é o meu equalizador mais cirúrgico. Depois que eu faço as compressões e aquela primeira equalização na minha voz, eu gosto de usar o Pro Q justamente para moldar frequências que são mais cirúrgicas, para a voz ela encaixar melhor. Então aqui eu dei uma limpada no médio grave, aqui eu limpei também no grave, aqui eu já limpei ali, tipo, mais naquela região do nariz, da voz, de 700, 800. Depois eu tirei um pouco ali em 6K também, porque tava com um agudo meio irritante. Então assim, o Pro Q eu uso ele para poder fazer uma equalização cirúrgica. Eu tento buscar algumas ressonâncias, algumas frequências que estão sobrando e normalmente eu uso ele tirando bem pouco, ó, como vocês podem ver eu tô tirando aqui de 2 dB, 0.5 dB, aqui que eu tô tirando um pouco mais. E outra coisa que eu costumo pegar leve também na quantidade que eu tiro dessas frequências, nessa limpeza que eu faço, só para não ficar algo muito artificial. Então eu gosto de trabalhar tirando bem pouquinho, mas às vezes tirando em vários pontos. Então como vocês podem estar vendo aqui, olha, é bem pouquinho que eu tiro, mas em regiões que são importantes na minha opinião. E normalmente eu também não curto trabalhar com o kill tão fechadinho nele, eu prefiro deixar ele um pouco mais aberto. Então eu sei que muita gente usa, mas eu precisava comentar dele aqui porque esse equalizador é fantástico. Olha como é que ele limpa mais a minha voz. O primeiro sem ele, depois com. Prendi o choro pra te ver chorar, fingi ser mais forte pra tu sorrir, só. Vou ligar. Prendi o choro pra te ver chorar, fingi ser mais forte pra tu sorrir, só no teu abraço eu consegui. Então ele limpou ali o médio grave, ele tirou um pouco do nariz da voz e tudo isso de uma maneira mais cirúrgica que o Pro Q me oferece. E outra coisa que eu queria dizer é que eu uso mais de um Pro Q na minha voz. Normalmente eu vou usar aí de 2 a 3 e quantos precisarem, porque eu gosto de, por exemplo, eu tô lá mixando a minha música e pá, tô fazendo a mix, aí sei lá, algo tá me incomodando na voz. Ao invés de eu voltar lá naquele Pro Q e tirar, eu prefiro adicionar um outro, que eu posso automatizar ele pra atuar só numa frase, ou às vezes só num verso. Então eu costumo ter várias instâncias aí do Pro Q, às vezes trabalhando em uma frase, depois outra em outra frase, equalizando regiões diferentes, porque facilita a minha vida para poder fazer automações e equalizações diferentes. Como aqui, por exemplo, eu tô tirando essa região mais ou menos de 1K e 300, e como nessa frase do início ele canta bem próximo do microfone, essa região aqui do S estava pulando demais, que lá no refrão quando ele afasta, não pula. Então só nessa primeira estrofe eu usei ele aqui de modo dinâmico para ser quase que um DS, saca? E ele tá controlando essa sibilância, se liga. Prendi o choro pra te ver chorar, fingi ser mais forte pra tu sorrir, só no teu abraço eu consegui sonhar e Então normalmente essas são as aplicações do meu Pro Q na chain de voz das minhas mixagens. E o próximo plugin, que cara, esse sem dúvidas eu tô usando em todas as minhas vozes que precisam de DS, é o Pro DS. Eu passei basicamente aí muitos anos pesquisando, eu usei, sei lá, uns 20 DSs diferentes ou até mais, se pá, e eu nunca ficava 100% satisfeito. Ou eu achava que ele não segurava direito, ou ele segurava de uma forma muito estranha. E até que eu conheci o Pro DS aí, acho que no final de 2019, se pá, e me apaixonei, cara, por esse DS. Ele é muito bom e desde então eu não abri mão dele, não consigo largar. Passei muito tempo aí da minha vida testando DSs e foi difícil, cara, achar um desse de frente com esse. Ele é fantástico, cara, porque ele trabalha de uma forma muito natural, ele segura o S o quanto que você quer que ele segure, só que ele amacia e ele não fica aquele S
preso, você não escuta a compressão, saca? Ele, não sei dizer o algoritmo dele como trabalha, mas eu sei que é do cara. E apesar dele ter muitas opções e ser até um jazz bem complexo e muito completo também, eu só uso basicamente o threshold e aqui a região de frequência que eu quero usar. Nesse caso aqui, o threshold tá da forma como ele vem no default. Eu nem mexi nele, mas normalmente é onde eu uso para controlar a intensidade. E o que eu mexi aqui nessa voz foi a região de frequência. Eu acho que ele vem por padrão de 7 a 14K. Aí aqui eu deixei ele rolando aqui mais ou menos de 5 a 9. Foi onde estavam os meus problemas de sibilâncias. Então, normalmente são esses dois parâmetros que eu uso nele. Então eu vou botar um bypass e depois eu vou ligar ele. Cara, no final das contas, é um jazz, saca? Só que a forma como ele funciona, cara, é muito foda. Então eu escutei sem. Prende o choro pra te ver chorar, finge ser mais forte pra tu sorrir, só no teu abraço eu consegui. Ó, vou ligar ele. Prende o choro pra te ver chorar, finge ser mais forte pra tu sorrir, só no teu abraço eu consegui sonhar e por isso. Cara, muito incrível esse jazz. Você vê que ele não prende a língua do cantor e ele amacia muito bem. E o quarto plugin, Prod S da FabFilter. Por fim aqui, o quinto plugin que a gente está trazendo nesse vídeo é o antigo, bom e velho C4, compressor multibanda da Waves. Como eu trabalho com pop, com trap, com rap, são gêneros que hoje em dia eles exigem um equilíbrio muito forte entre a dinâmica das frequências, principalmente da voz. Esse cara me ajuda a chapar a minha voz para manter aquela constância e você ter aquele som de voz bem pop, onde você não tem nenhuma região de frequência saltando muito mais do que a outra. Então isso me ajuda a moldar a minha voz para ela poder ficar mais uniforme. Então o que eu tô fazendo nessa voz em específico? Eu tô usando ele para controlar essa minha região toda aqui do médio grave, que ela tava sobrando, não tava tendo espaço para ela legal na mix, e ele também tá amaciando aqui para mim a região dos médios, porque como essa música, quando ele tá cantando em tons mais graves, essa compressão ela me ajuda a fechar. Então quando ele tá cantando em regiões mais graves, essa compressão a ter o maior controle e aquela região não sobrar. E da mesma forma quando ele canta palavras de ataque, palavras mais fortes, a compressão no médio agudo me ajuda a segurar essas palavras e você não ter uma voz racha, aquela voz que incomoda. Então esse compressor ele me ajuda muito a moldar ali o balanço tonal da frequência e a relação de dinâmica delas da minha voz. Então se liga aí, escuta aí, sem ele depois com. Prende o choro pra te ver chorar, finge ser mais forte pra tu sorrir, só. Prende o choro pra te ver chorar, finge ser mais forte pra tu sorrir, só. Ele deu uma veludada na minha voz ali nas médias e ele segurou o meu médio grave que tava sobrando muito nessa voz. De novo, aqui eu não tô com todos os processamentos, efeitos dela ligado, também nem posso mostrar ela no contexto da mix, mas cara, pode crer que esse plugin faz bastante diferença. Prende o choro pra te ver chorar, finge ser mais forte pra tu sorrir, só. E o motivo pelo qual ele é o meu compressor multibanda preferido pra esse tipo de situação é que ele soa muito musical. Eu sinto que, cara, muitos compressores multibanda do mercado são excelentes pra trabalhar de formas cirúrgicas, mas quando você usa eles mais abertos nas bandas, com bandas mais largas, eles não soam tão musical. Eu sinto muito a compressão multibanda, coisa que não rola tanto quando eu uso o C4. Eu acho que o algoritmo dele, apesar de ser antigo, soa muito clean e você não escuta tantos artefatos da compressão multibanda. E por hoje é só, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. É a segunda vez que eu tô gravando, porque a primeira câmera me cropou, então eu tive que refazer tudo. Então, se você curtiu, por favor, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, curti, comenta o que você quer ver, comenta se você quer uma parte 2 aí com mais plugins que eu tô sempre usando nas minhas mixagens, compartilha com seus amigos, entra no nosso grupo do Telegram, que tá aqui na descrição desse vídeo. Lá a gente posta muitas dicas, diariamente a gente tá lá respondendo a galera, tirando dúvidas, postando conteúdos. Então se você quer estar mais próximo da gente, entra lá no Telegram, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, 100% gratuito. E além disso, os nossos conteúdos pagos também estão aqui na descrição desse vídeo. A gente tá sempre trazendo muita coisa de graça, mas se você quer dar um passo à frente, se você quer aí sair voando, cara, acessa lá os nossos conteúdos que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Por hoje é só, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto.